Nesse Menorá na TV nós vamos ter uma alegria enorme, porque vamos bater um papo com um dos mais conceituados e talentosos, criativos, artistas plásticos brasileiros, e é o Daniel Azoulay, o nosso querido judeu carioca, criado dentro do clube Fluminense Futebol Clube. É um apaixonado por tênis, craque em tênis, um desenhista de primeiríssima linha e um artista plástico popular reconhecido no mundo inteiro. É uma alegria, uma honra enorme conversar com esse que já foi titular de programa de televisão, que já andou pelo mundo todo estimulando crianças a desenharem, a pintarem, a fazerem artes plásticas com as mãos. Esse é o Daniel Azoulay. A gente vai conversar com ele. Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, Ronaldo. Que bom estar aqui. Seus amigos aí do Menorá, né? Uma alegria muito grande. Algodão doce para vocês. Menorá na TV, entrando no ar. Eu falei bom dia porque eu quero que o Daniel Azoulay sempre tenha o sol perto dele. É boa noite. Já já a gente volta. Estamos então iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV com Daniel Azoulay e eu vou disparar um tiro a queima-roupa. Daniel Azoulay, como é que começou a tua inspiração artística? Ou melhor, começou quando você nasceu, ou talvez até na barriga da sua mãe, mas o que eu quero saber é quando é que você descobriu que você era espada com um lápis, com uma tinta, com uma caneta, com um pincel nas mãos. Olha, eu acho que minha lembrança de desenhar, de rabiscar, é como respirar, desde pequeno. E eu não podia ver um carro empoeirado, eu adorava, no vidro, com o dedo. A tal ponto de chegar em casa, eu levei um puxão de orelha da minha avó, que eu tinha um bolo preparado, e eu fiquei rodando e passando o dedo em volta do bolo, fazendo uns enfeites, como se fosse um lápis. Então eu desenhava com o dedo, adorava isso, qualquer coisa que pudesse num vidro empoeirado, rabiscar alguma coisa. Ô Daniel, o meu filho quando chegou em casa e disse que queria ser ator, eu não vou te dizer que eu tomei um choque, porque choque a gente toma ali quando enfia o dedo na tomada, né? Mas eu não gostei não, cara. Fiquei meio preocupado. Hoje ele dá aula, dá banho em mim, né? Enfim. Mas como é que teu pai e tua mãe reagiram quando você, um belo dia, descobriu que o teu negócio era fazer dinheiro com arte? Pô, você imagina, meu pai é advogado, assim, autoritário, um temperamento forte, né? Forte, que ele era mandão. Meu pai não gostava de ser contrariado. Depois você vai fazer o que bem entende, mas agora você vai fazer o que eu acho, porque eu só quero melhor para você. Aquela coisa toda, a educação era assim na época. E aí, o problema não era desenhar, eu queria ver o que desenhar. E a coisa que eu mais gostava de ver era história em quadrinhos, gibi. E aquilo para o meu pai era uma heresia. Meu pai matava aula para ler na Biblioteca Nacional, ele foi criado com livro, a vida toda em casa, bibliotecas, e ele escolhia os livros que eu tinha que ler. Só que eu botava o gibi dentro, o gibi era menor, então dentro dos livros eu colocava as revistinhas em quadrinhos. Mas depois eu descobri o Monteiro Lobato, que também tinha imagem. Carlos Zéfiro não era do teu ainda tempo, não, né? Ainda não. Assim, 5, 7 anos, 8 anos, né? Então era muita revistinha em quadrinhos, né? Capitão Marvel, Globo Juvenil, aquela coisa toda. Capitão Marvel, né? E o Mickey, a Disney toda, né? O meu ídolo era o Fantasma. Fantasma que anda. Guran e o herói, cavalo, Não me lembro o nome Diana dele. Palmer. Diana Palmer era a namorada dele. O Capeta era o cachorro. Isso, e o herói o cavalo. O herói era o cavalo, exatamente. E tinha aquele tampinha que era um Pigmeu Bandar. Pigmeu Bandar. Guran, exatamente. Guran, de chapéu assim. Oh, beleza. Mas uma beleza, a vida da gente era fantástica, os gibis e a gente não sabia. E a gente ia na banca, trocava aquilo, Nós éramos felizes e não sabíamos. Era muito bom. E a imaginação, depois dali, de tudo que eu vi nos desenhos, eu queria desenhar. Amigo da Onça, a revista Cruzeiro, que eu via o Carlos Estevão. E depois eu cheguei a trabalhar no Cruzeiro, na Rua do Livramento, ilustrando. O Fortuna era o editor, Ziraldo. Como é que foi esse estalo da brincadeira para coisa séria? Olha, eu comecei pintando letreiros em lojas com 12, 13 anos. Eu dizia para o meu pai, indo para a sinagoga, Shabat, arrumar um dinheiro. Shabat, eu tenho um cliente, eu via meu pai falar em cliente, eu digo, eu também tenho um cliente que é um português aqui nessa esquina, ele me dá umas tabelas para pintar.
E aí... Eles pagavam? Eles pagavam, eu cobrava para pintar letreiro de loja, né? E subi escada, quebrei vidro, uma vez num sergipano, que na Voluntários da Pátria era um cabeleireiro, alisamentos, porque tinha que pintar tudo ao contrário, para ser visto do lado de fora. Depois, quando eu terminei, eu encostei o cotovelo e quebrei o vidro quando o homem veio e disse, já estou indo, não venha não. E era assim, eu quebrei, depois tive que pintar tudo de novo. Pintava letreiros, faixas para imobiliárias. E aí eu comecei a me interessar e fui parar no Sol, que virou um documentário dirigido pela Ana Ruda, Calado, Mulher do Calado, com o Reinaldo Jardim, que foi quem criou o Caderno B do Jornal do Brasil. E aí eu comecei a conviver com jornalistas, ilustrava as crônicas do caso Heitor Coni, né? E tem um documentário sobre o Sol nas bancas de revista, né? Que tem a frase da música do Caetano, e que foi influenciado também por a mulher do Caetano, a Dedé, trabalhava no Sol. Como é que foi a influência do Abrão Lahar na tua vida, hein? Olha, eu entrei para a TVE, levado pelo Gilson Amado. Para quem não sabe, o Abrão Lahar era o sogro dele, que faleceu, era um grande amigo nosso. Exato, eu sou casado com a Beth, filha do Abrão, e aí eu passei um ano ilustrando aulas de história na Universidade Sem Paredes, no Canal 9, depois... Na televisão. Na televisão. Começou a TVE e o professor Renato Azevedo foi dar aula lá no telecurso. Levou você? 90, e me levou para ilustrar. Um ano inteiro. Ilustrando as aulas dele. Eu pagava até a passagem, não pagava nada. Trabalhei um ano de graça ilustrando aula de história. Até que o professor Gilson Amado falou... Você não quer fazer um programa desenhando? Você pode contar histórias? Eu digo, olha, eu sempre quis fazer isso para crianças, porque eu já tinha a página no Círculo Lambi-Lambi no Jornal do Brasil, com as histórias em quadrinhos dos personagens. Eu queria tornar os personagens mais conhecidos. E aí eu já estava treinado, eu estava um ano desenhando em frente às câmeras, assim, quase que só olhando para a câmera e a mão ia desenhando. Pra você era mole, né? Depois de um ano aquilo vai automatizando, você vai falando e vai desenhando. Como é que era o nome do teu programa? A Turma do Lambi-Lambi. A Turma do Lambi-Lambi. Aí o Walter Clark sai da Globo, vai para Bandeirantes, contratado pelo João Saad, para ensinar o Johnny. Mudar toda a montar a programação e tudo. E o João Velho Saad queria que o Walter mostrasse para o Johnny, que é o presidente da Rede Bandeirantes, como é que era aquela televisão feita lá na Globo. E o Walter levou quem ele pôde. Tirou o Paulo Neto da... Não, nunca fui da Globo, mas levou o diretor, o Paulo Neto. E ele te levou? E ele me levou para Bandeirantes. E aí, quando eu entrei numa rede comercial, o Abrão Lahar não teve irmãos, ele era meu empresário, além de futuro sogro, né? Que eu depois fui casar com a Beth. Mas nós viajamos o Brasil todo fazendo show em ginásios lotados. No Maracanã, quase festa de chegada de Papai Noel, foram 6 vezes, tocando as músicas. Nessa hora você tinha 20 anos. Tinha 20 anos. E começou a entrar grana. 20 e poucos anos. E aí o que o papai advogado autoritário disse para você? Bom, eu estou feliz aí, ele viu que eu não podia fazer outra coisa, né? Você nasceu para isso? Nasci para isso. Isso aqui, eu queria, no fundo, ser jornalista, quando era pequeno. Queria trabalhar em jornal, mas uma vez a escola, o colégio contratou uma psicóloga que olhou e disse, olha, você pode dizer o que você quiser, mas você vai ser artista, você... Não tem jeito. Não tem jeito, vai. Lá vem a Gilda voltando contente do cabeleireiro, onde fez um permanente. Perfume, alfazema, chapéu de murim, trouxe lá de Ipanema um maiô de cetim. Bom banho de banheira, shampoo, na saboneteira. Não reparou que ao mergulhar na água quente acabou permanente. Tudo me leva a crer que esta noite não terei ninguém pra dançar e pra me consolar. Vou ligar a TV e depois da novela das 8 adormecer. Mini, mini, mini. Legal! Daniel, sabe o que eu queria rever agora? Aquele clipe musical que passou na televisão, o Cowboy Desajeitado.
Esse mesmo. Conta a história aí pra mim. Que isso, rapaz? O Vamos quê? cantar um musical agora, rapaz? Você me dá um tiro. É que eu tropecei e a minha arma disparou. Mas que isso? Você virou um cowboy, rapaz? Cowboy? Eu sou xerife, malandro. Olha a estrela lá. Você Olha nasceu lá. aonde com essa estrela aí de que o chapéu? Eu sou um cowboy do Texas. Texas não, Texas. O quê? Texas. Texas. Você pensa que a vida de cowboy é fácil, é? É. Eu estive lá no Velho Oeste, rapaz. Já duelou? Já duelei, como que eu venci o bandido que tava Morreu? lá. Morreu? Não. Que pena. Não, Que pena, devia ter morrido. Azulinho, Eu. tenha paciência, olha, eu vou contar pra você o que aconteceu quando eu fui cowboy e fui parar lá no Nordeste galopando um pangaré. Vai mesmo? Vou contar pra você. Quero contar pra ver, hein? você. É. Vamos lá, quero Vai. ver. Mostra lá. Hey, man. Eu sonhei que eu era um cowboy desajeitado que montava no cavalo e galopava deitado. Com meu dedo no gatilho, rebentei minha pistola, disparando grande milho que nem chiclete de bola. Agora você, xerife, aclamado na cidade, sofrendo quem for partir numa tela de verdade. Eu vou cantar com meu cavalo a canção do faroeste, o cowboy cabra da veste, pra não ter que entrar a pé. Vou parar lá no Nordeste galopando pangaré. Oh yeah! Gostou? O quê? Detestei, cara, detestei. E sabe o que mais? O quê? Olha aqui, ó. Ó. Que isso? Será possível? Se segura aí, malandro. Hey, man. Bandidos, lá vou eu. Olha aí, garotada, chegou a hora do pincel mágico. E atenção, quero ver se você vai adivinhar a profissão que vai aparecer no nosso pincel mágico de hoje. Posso começar? Lá vou eu, atenção. Ó, aqui já dá pra adivinhar. Ó. Ih, olha aqui, já tá aparecendo. Ah, mas eu não sei, será que é bombeiro? Não, bombeiro não, bombeiro. Não, quem falou bombeiro ainda não acertou não. Mas, deixa eu ver. Aqui, ó, aqui. Ó, aqui. Ih, olha, já apareceu o braço dele. Já sei, será que é enfermeiro? Hein, você em casa? Aqui o braço, vamos ver o braço aqui, olha. Aqui. Já dá pra adivinhar? Será que ele é... Um marceneiro? Não é, marceneiro também não é. Será que é um aviador? Não, aviador também não é. Motorista de ônibus? Será que é um jornaleiro? Puxa, ele tá sorridente. Será que ele usa o chapéu? A mão dele tá aqui. Eu já sei, se ele usar um chapéu, pelo chapéu... Olha, aqui já dá pra ter uma ideia, não dá? Olha, agora todo mundo vai acertar aqui. Claro, quem disse? Um policial. Muito bem, acertou. Olha aí, o policial responsável pela nossa segurança. Como é que foi a tua experiência na Bandeirantes? Olha, quando eu vejo hoje as pessoas terem problema na Bandeirantes, eu vejo que a Bandeirantes tem uma cultura própria, uma vocação para o hospício, que é algo assim que não acho que difícil uma emissora ter esse jogo de conflito interno, que você tem uma ótima ideia, eles te adoram, eles te botam no pedestal, mas é muito difícil trabalhar na Bandeirantes. Mas eu já vinha da Block, que a Abril gostava de contratar gente da Block. Qual é o hospício mais profundo que você conheceu? A editora Abril disse que pagava mais se viesse da Block, porque as pessoas vinham já com uma experiência de aguentar situações de extrema, radicais, com um atleta radical, né? Certo. Então, eu ainda acumulei 10 anos, quer dizer, de 76 a 86, fazendo na Bandeirantes junto com a TV Educativa. E ainda fazia show no final de semana. Eu gravava 10 programas seguidos, sem edição, às vezes, na TVE, porque era uma câmera só. Precisava ter saúde, né? Tinha que ter saúde. Juventude. Eu levantava às 5 da manhã, fazia jogar tênis, corria na praia e chegava no estúdio, nos trinques, pronto para ficar até de noite, não via a luz do dia. Em que se consistia o teu trabalho, basicamente? Em contar histórias
e desenhar Não, contar histórias desenhando. e ensinar as crianças. Ensinar as Depois. crianças. Várias vezes, porque a fita amassava, a lâmpada queimava, vai de novo, não valeu nada. Aí eu tinha que... Faz de novo. Era de improviso, não tinha roteiro, eu fazia tudo com outra história, inventava outra história, tudo na hora, de improviso. Isso se repetia, às vezes ia direto, né? Não. Mas eu fazia programas via correspondência, fazia experiências científicas engraçadas, vulcão com Alka-Seltzer, com com sal de fruta. E aí inventava brincadeiras, acho que foram mais de 2.000 brinquedos com sucata. E as coisas saíam da tua cabeça? Eu inventando. Tudo da tua cabeça tudo ou inventando. tinha produção? Não tinha produção? Não tinha produção, mas isso eu já trazia de casa, né? E eu comecei a virar madrugada para dar tempo de dar conta nos prazos disso. Meu pai chamou o Abrão Larraí e disse assim, olha... Você vai matar meu filho. Vai acabar tendo um ataque aí de troço. Ele não está... Aí o Abrão organizou, montamos a empresa, licenciamento. Quando entrou na Bandeirantes, começou o licenciamento de produtos, brinquedos, revistas, livros, roupa, que a Ínega, Roberto Levakov, fez uma linha completa, né, a Marcelo que fazia lancheiras, né? Tinha garrafa térmica. Nesse tempo aí, onde você produziu, alucinadamente estimulado pelo Abrão Larraí. Eu fazia música no carro, indo para a emissora, e gravava um disco por ano. Você não parava? Não parava. Qual é a lembrança mais importante que você levou para o resto da tua vida desse período, hein? O casamento com a Beth foi muito especial, com os personagens no Jeep, né? Depois o crescimento da Paloma, nossa filha, que cresceu no canecão, sabe, vendo mágicos, malabaristas, viajando o Brasil todo. Depois Disney, a gente ia para Disney 14 vezes, 2 vezes por ano, 3 vezes, com eventos. Para trabalhar? Não, promoção. Para trabalhar. Era um concurso de arte, né? Mas Entendi. A gente ganhava a passagem, e aí aquela brincadeira, tem que ir, você faz parte, mas a gente ia com um prazer enorme, porque era uma festa aquilo, né? E o conjunto todo, as músicas, os discos gravados, todo ano era um disco novo, né, com as músicas. Muito bem, você, nessa fase, você pode imaginar, e eu posso dizer, que era a fase infantil do teu trabalho. Como é que a coisa foi evoluindo, hein? Qual foi o próximo passo? Um belo dia a Bandeirante disse, agora nós vamos fazer esporte, né? E não queremos mais você. E aí os outros canais juntam um outro canal. Não, cada canal tinha uma loura. Era assim, tinha uma Xuxa na Globo e tinha todas as sub-Xuxas. Tá entendendo? Em todos os lugares tinha uma parecida. Até no exterior, em Portugal tinha outra, na Argentina tinha outra. Isso aí foi uma fórmula de programa que Quer dizer, funcionou. Na verdade, as louras substituíram o Daniel Azulay, é isso? O Jô Soares disse que eu era um Xuxo de calças, né? E aí, mas a comparação não é boa, porque meu programa sempre foi educativo, sem ser didático, ensinava coisas. E a linha de programa da Xuxa foi uma coisa que o Paulo Neto, que foi meu diretor e foi diretor, que a Marlene chamou o Neto, era pegar um cilindro... A Marlene da Xuxa. Da Xuxa. Era o seguinte, as crianças têm um túnel para brincar, todo playground tem um túnel, né? Não, que túnel? O túnel é uma lata de refrigerante, é uma lata do produto X. Então as brincadeiras todas eram um marketing integrado. Era na Globo, no merchandising. Na Globo isso aí foi um combustível fantástico, com a própria imagem da Xuxa, que era muito forte, vinha namorada do Pelé, era uma pessoa já conhecida no Brasil todo. E foi um estilo de programa que combinava muito bem diversão com comercialização. Era fácil vender o programa. E você não conseguiu incluir o teu trabalho no trabalho que ela fazia? Não tinha nada a ver. Sabe? Complicado. Era complicado, era outra linha, né? E eu não queria também fazer um trabalho de comediante, que eu acho super legal, mas eu não queria forçar, fazer um trabalho de ator. Sabe? E eu preferia continuar eu mesmo, sabe? O Carequinha dizia que eu era um palhaço, que eu sou um palhaço de cara lavada, que eu criei criei um personagem. E aí... Uma borboleta grandona. Minha gravata, exato, suspensórios. Mas quando o programa parou na Bandeirante, eu falei, puxa, que boa oportunidade, agora a vida está sempre ensinando coisas pra gente. Eu penso assim, acabou um ciclo, agora, o que eu vou aprender agora? Não, as crianças todas pediam um curso de desenho, que eu não tinha. Então eu vou fazer o seguinte, a criança tinha que ver anúncio. Montei uma rede de cursos que chegou a ter 18 franquias. Até hoje tem 9 agora, que são todas no Rio, que é mais fácil. Eu fiz uma coisa territorial mais fácil de supervisionar. A Oficina de Desenho Daniel Azulay tem 22 anos, ganhou prêmios. E tem um projeto social chamado Crescer com Arte, que existe há 16 anos. Esse, então, ganhou um prêmio na International Child Art Foundation em Washington,
porque foram milhares de crianças beneficiadas ganhando a educação artística oferecida por empresas, né? E é um curso que já teve em favela, no Morro do Turano. Esse tem agora, lá na Fundação Américo de Viveiros, que a Calabim, Rosa Calabim, a Rosa. A Rosa é a patronessa, ela tem o trabalho na Fundação Américo de Viveiros, que atende o Complexo do Turano. Na Cidade de Deus, eu fiz também no CIEP Pedro Aleixo, sabe, durante um ano, educação artística, e as crianças recebem o material todo doado por empresas, que é o meu curso, capacitação. Então isso aí é um projeto vitorioso, que eu fico feliz de continuar, esperando o Brasil recuperar melhor agora, estabilizar a economia, para poder ter mais gente aí beneficiada. Ô Daniel, você se sente reconhecido na tua arte? Essa pergunta você vai me responder no início do segundo bloco, porque nós chegamos ao final do primeiro. Não saia daí, porque esse Daniel Azoulay é craque e vai fazer você se lembrar e relembrar momentos maravilhosos da tua vida, quando você ainda era criança e que aprendeu a desenhar, aprendeu a fazer artes plásticas com Daniel Azoulay. Não saia daí que já já a gente está de volta com o segundo bloco de Menorá na TV. Estamos de volta agora com o segundo bloco de Menorá na TV, nesta brilhante, por conta dele, entrevista com Daniel Azoulay, que é um craque fantástico. E a pergunta que eu te fiz no final do primeiro bloco, eu vou repetir agora. Você se sente reconhecido no teu trabalho, na tua arte? Ou você, de repente, quando deita no travesseiro de noite, imagina alguém ali poderia me convidar, ou alguém acolá poderia bater uma palma para mim? Como é que passa isso pela tua cabeça? O Ronaldo, pode parecer um pouco de convencimento, mas eu ando na rua e fico impressionado. As pessoas me reconhecem, me agradecem pelo programa, obrigado por ter animado a minha infância. E assim, eu fiz 70 anos há 2 anos atrás e foram 2 milhões de acessos no Facebook com mensagens, e interessante que as pessoas podiam dizer parabéns, felicidade. Não, cada um contava uma história da vida. Ou você me ensinou a desenhar um barquinho, você esteve comigo, sabe, na inauguração do shopping, que eu estava pintando um muro, que nós fizemos uma manhã de criatividade. Cada um tem uma história para contar, e as pessoas que estão assistindo em casa podem confirmar isso, que quem me viu de alguma forma teve alguma experiência pessoal, e isso é gratificante. Você é lembrado pelo que você faz as pessoas sentirem. É muito mais do que você ser lembrado do que as pessoas que te viram, ou que sabem qual é o teu nome, quem você é. O que você fez as pessoas sentirem tem algo muito mais profundo. E o que você faz as pessoas sentirem? A saudade da infância, de ter passado a infância numa época em que não havia tanta pressão como hoje, sabe? Nós temos coisas boas, tecnologia, eu adoro game, eu adoro tudo que tem de bom que o progresso trouxe, mas veio junto tudo que tem de ruim. Quase que difícil de você separar quanto tem de ruim e quanto tem de bom. Daniel, você agora tocou num tema que me faz lembrar a tua cartilha sobre crack. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia e qual é o teu sentimento com relação a esse trabalho que você fez. Crack não é o jogador da seleção brasileira Neymar que cai, não. Crack é aquela porcaria que tem uma opção de gente fumando aí, morrendo, se viciando e acabando com a vida a respeito. O Daniel fez um trabalho lindo com relação a fazer com que as pessoas entendam que o crack mata e é o que há de pior na sociedade. Eu trabalho muito com uma editora chamada Zit, é uma editora que eu fiz outros trabalhos de cartilhas educativas, já tinha feito um sobre o álcool e outras drogas, a gente tem uma cartilha também com o Soprinho, que é sobre a mistura de álcool e direção, acidente de trânsito, e o crack já vinha com essa preocupação, porque o crack é uma droga barata, acessível. Muita gente pensa que é só para mendigo, pobre, pessoa que está num nível de miséria. Não, tem gente morando na Vieira Soto que fuma crack, consome, e é uma droga altamente letal, de difícil recuperação e muito barata. Então é uma droga tão disseminada que eu fiquei surpreso de saber que tem tribo indígena dizimada por uso de crack por índio. E no Brasil inteiro, é um problema da Organização Mundial da Saúde, onde o crack no mundo inteiro é uma droga que se espalha com muita facilidade, pela facilidade de você chegar até consumir e adquirir.
E diz que nem traficante gosta de crack porque mata o consumidor. Ele morre muito. É uma droga tão letal que ela Mata a galinha dos ovos de ouro. Né? Exatamente. É diferente daquela que a pessoa leva tempo até, vamos dizer, se destruir. E aí eu fiz a cartilha do crack, que é prevenção do crack e outras drogas, né? Ajudando a conscientização de que você pode levar uma vida saudável e usufruir uma vida muito benéfica, sabe? E ficando distante de drogas que podem minar, inclusive, teus sonhos, né? Que você começa por destruir aquilo de bom que você pode fazer e ser na vida. Né? Como é que você conseguiu distribuir, ou quem te encomendou essa cartilha, como conseguiu distribuir e onde é que essa cartilha foi parar em termos de distância? A cartilha foi distribuída no governo de Niterói, primeiramente, foi a primeira tiragem. Depois eu estive em Brasília, sabendo ainda no governo da Dilma que tinha uma verba nacional para a prevenção do crack, exclusivamente, da qual eu tomei conhecimento de que não resta um centavo, e isso não é novidade, né? Em várias outras áreas, você vai ver saúde, vai ver... Está difícil restar centavo em tudo que é área. Em tudo que é área. Mas é sintomático que de lá para cá, eu fui a São Paulo há um mês atrás, na Avenida Paulista, tem Cracolândia na Paulista. Eu passei na Avenida Brasil aqui, vindo do aeroporto, que devia ser considerado uma área de segurança nacional, porque as pessoas que vêm para o Rio de Janeiro, vêm de avião, saem... Vêm e vão. De avião elas pegam balão no caminho, né? E aí quando descem, pega a Avenida Brasil com Cracolândia, que se o carro para por ali... Não, hoje estão matando um motorista dirigindo o carro. Hein? Tem guerra de quadrilha e bala perdida. Um vagabundo dá um tiro, mata o motorista que está passando lá. E o viciado em crack... Bala crack... perdida nada, né? Balachada. Balachada. E o viciado em crack é um zumbi. Ele tanto pode matar, como ele pode se matar sem saber que está se matando. Porque quando ele sente qualquer coisa que ameace, ele se joga no meio da rua e o carro está passando. A pessoa pode atropelar e matar um viciado em crack sem nem saber por quê. Então é uma situação que parece que os gestores, os administradores públicos empurram para baixo do tapete, né? Aquilo deveria ser prevenido. Porque você lidar com a desgraça, com a tristeza, com a pobreza, e mais do que pobreza, com a verdadeira miserabilidade do ser humano, ninguém quer. Quando, na verdade, é preciso que haja um tipo de administrador público que cuide disso. Claro, claro. E aí muitos entendem que tem que haver uma prevenção para diminuir essa escala. Então, como não há uma omissão total, o problema aumenta. Ele não só não extingue, não acaba, como ele ainda aumenta. E aí você vai vendo o Cracolândia na porta de casa, no meio da cidade, em lugares que você não imaginava que aquilo pudesse chegar a esse ponto. Né? Daniel, você já se envolveu em diversas campanhas sociais, governamentais e de alto interesse para a sociedade. Uma delas eu sei que é a questão da lei seca, que é o tal do soprinho. Você acabou de falar dele aí um pouquinho antes no bloco anterior. Conta um pouquinho dessas campanhas que você tem feito e no final me fala um pouquinho do soprinho. Você falou no início do programa da criação artística. Num dado momento eu falei, puxa vida, eu tinha que pintar um quadro que ajudasse a chamar a atenção para a calamidade, que é o número de acidentes de trânsito que acontecem no Brasil, por todos os motivos. E eu pintei um quadro chamado Movido a Álcool em Ipanema. E é uma blague, é uma paródia, porque movido a álcool, carro a álcool, combustível a álcool, mas o motorista alcoolizado. Então, é o motorista visto de costas, né? E esse quadro originalmente está na coleção do Francisco Soares Brandão, Chiquinho Brandão. Tem esse quadro original e ele me autorizou a fotografar porque eu queria doar a imagem do quadro para uma campanha e fui ao Denatran em Brasília e me encaminharam para a Operação Lei Seca. O quadro, ele mostra o para-brisa, o motorista, o carro é um Fusca, né, um Fusquinha, você vê o painel do Fusca, ele tá, o carro por dentro está tudo correto, o motorista, só que tudo que ele vê pelo painel está tudo ao contrário, balançando. E mostra o quiosque na praia de Copacabana, um atleta fazendo jogging, correndo, mas está tudo assim, turvo. O motorista vê tudo como se estivesse bêbado. Como se estivesse bêbado. E o carro é movido a álcool em Ipanema. Eu falei, olha, eu queria doar, fazer campanha, ppp. Aí foi a segunda vez que eu atirei no que vi, acertei no que não vi. A primeira foi no canal Futura, que eu fui falar de projeto social,
eu crescer com arte, e eles acabaram me sugerindo um programa que ganhou prêmio, se chamava Azuela do Azulay. Foram 2 especiais de final de ano. Mas eu fui para falar de um assunto e acabei fazendo outro. Quando eu cheguei na Lei Seca, eu fui mostrar o quadro e acabei criando um personagem para a Operação Lei Seca que divulgava o etilômetro. Aí ele explicava que o etilômetro é o bafômetro, mas tanto de etilômetro e bafômetro, os 2 nomes para criança e para qualquer campanha não dizem nada. Aí eu disse, deixa eu ir para casa, eu vou pensar nisso aqui, voltei com um nome chamado Soprinho, porque o bafômetro você sopra, e o Soprinho virou um personagem amigo da criança, como um vetor para transmitir as informações de conscientização, que é muito positivo, porque a criança não só ela pode conscientizar os pais, dizer, pai, dá a chave para a mamãe porque você bebeu, a mamãe não bebeu, é ela que vai dirigir. E ele, quando chegar na idade de dirigir automóvel, ele já vai lembrar do Soprinho. E o Soprinho foi uma campanha tão vitoriosa, porque é bem sucedida, a Operação Lei Seca é uma campanha apolítica, não tem patrocínio, é uma campanha feita para salvar vidas, é consolidada no Brasil, reconhecida no exterior, e eu ganhei um desenho animado, quer dizer, quando eu vi que a revista estava atingindo o objetivo, foi feito um desenho animado que está no canal do YouTube, você pode botar Soprinho Daniel Azulay, vocês vão ver a história do gibi, toda em desenho animado, onde a chave, ela passa de quem bebeu para quem não bebeu, para poder levar para casa em segurança e evitar álcool e direção. Se beber, não dirija. A Operação Lei Seca começou com um foco mais no jovem, no adolescente e no adulto, e faltava aquela conscientização direta, né, pensando nas crianças. E nada melhor do que usar a linguagem dos quadrinhos, né, para, através de personagens, transmitir as informações de como prevenir acidentes e de fazer das crianças protagonistas, né, que elas pudessem alertar os pais, fiscalizar em casa, na família, nos amigos, aquele adulto que bebeu, né, e que vai pegar na direção. O Soprinho, que é o nome dado ao etilômetro, né, que se torna um amigo da criançada, é o herói da história. Que alegria! Soprinho! É muito bom quando a gente pode encontrar o nosso próprio personagem, né? E falar da emoção de criar um personagem simpático, que muita gente conhece como bafômetro, etilômetro. E o Soprinho é um amigo que veio para ficar. Já está no coração das crianças, com toda certeza, ajudando a minimizar os acidentes de trânsito, essa combinação perigosa de álcool e direção. E o Soprinho tem essa missão. Nas aventuras em quadrinhos da Turma do Soprinho, ele é um herói e ele tem todas as informações para esclarecer, para conscientizar a garotada de como fazer a direção responsável. Parabéns, Soprinho! Legal! Mãe, já convidei meus amigos pro meu aniversário. Que bom, filho! Tá quase tudo pronto. Vai lá comprar refrigerante com seu pai? Vamos, filhão. Legal, vou chamar o Dedé pra ajudar. Oi, seu bafo. O Dedé tá em casa? E quer dizer que vamos ter festinha amanhã? Tô pronto, Pedrinho. Vamos! Boa noite. Eu sou o policial Braga. Boa noite. Por favor, senhor, ligue o pisca-alerta e me acompanhe com a sua carteira de motorista e documento do veículo. O senhor ingeriu algum tipo de bebida alcoólica? Não, senhor. Não bebi nada, não. Oi, tio Luiz! Ô, Pedrinho! Amanhã eu tô lá na sua festa, hein? Ué, pra que serve isso? Epa! Quem é você? Olá, eu sou o Soprinho, o amigo dos motoristas. E você? Eu sou o Pedrinho. Mas como assim amigo dos motoristas? Eu ajudo a evitar acidentes de trânsito. Quando o motorista é parado na Operação Lei Seca, me sopra e eu vejo se ele bebeu.
Você sabe que não pode dirigir depois de beber, né? Não. Por quê? Porque quando a pessoa bebe cerveja, vinho ou alguma bebida alcoólica, fica sem noção e faz um monte de besteira. Perde o reflexo, não consegue dirigir em linha reta, aí acaba causando acidente. Ah, por isso que minha mãe dirige quando meu pai bebe. Isso mesmo! Ninguém deve dirigir depois de beber. Melhor fazer que nem seu pai. Ou então pegar um táxi, ônibus, metrô, trem, carona. É assim que evitamos acidentes. Legal! Meus pais evitam acidentes. Isso! Você e seus amigos não querem ajudar também? Ser tipo um super-herói e salvar vidas? Que maneiro! Mas como? Falando pra todo mundo sobre o perigo que é beber e depois dirigir. Já sei! Vou fazer uns cartazes e colocar no meu aniversário. Tô liberado, filho. Tá falando com quem? Com ninguém. Tchau, sobrinho. Tchau, tio. Até amanhã. Tchau, Pedrinho. Te vejo na festa. Quem quer ver uns truques de mágica? Eu! Faz aí! Vamos lá, deixa eu me inspirar. Sim, Salabim, traz uma cerveja pra mim. Sim, Salabim, traz mais uma cerveja pra mim. Sim, Salabim, traz mais uma cerveja. Seu bafo! Que mico, pai! Aonde o senhor pensa que vai, seu bafo? Eu vou pegar meu carro. Não vai, não. Peguei! Cadê a minha chave? O senhor não fez a mágica de sumir com a cerveja dos copos? Agora a gente tá fazendo a mágica de sumir com a chave do seu carro. Muito bem, crianças. Vocês ensinaram seu bafo. Depois eu levo ele pra casa. Agora, vamos cantar parabéns que tá na hora de comer bolo. Eu quero bolo! Viu, seu bafo? Se você não consegue andar em linha reta a pé, imagina dirigindo. Se beber, não pode dirigir. Essa história de beber e dirigir dá muita dor de cabeça. Participou de mais alguma campanha social, governamental dessa natureza? Do cigarro, que teve amplidão do álcool, do crack, que eu me lembro dessa aqui, depois campanha de sangue no INCA também, Aldeias Infantis SOS, essas da Fundação São Martinho, do projeto Crescer com Arte, doando cartilhas de desenho. Olha só, você tem um caleidoscópio de criatividade com relação a artes plásticas enorme. Inclusive com personagens, desde de personagens de crianças, quer dizer, crianças como personagens. E hoje me apresenta aos seus filhos, né? E até, por exemplo, rabinos, sheiks muçulmanos e freiras e padres. Como é que você consegue conversar com essa gente toda quando você vai dormir? É boa essa pergunta, porque ela ajuda a explicar. Arte é linguagem, e o desenho é a forma de expressão, né, que o homem, desde o tempo das cavernas, que ele sentiu necessidade de contar a sua história, né? As pinturas rupestres representam a primeira forma de narrativa, né, do homem mostrar sua passagem pela Terra, e o desenho segue essa linguagem. E eu gosto muito de esclarecer, eu dou oficinas de desenho nas palestras, explico a diferença entre cartoon, charge e desenho de humor, né? O cartoon é uma situação cômica, né? Uma piada de sogra, uma piada ou de... Qualquer piada desenhada. Qualquer piada desenhada, né? Engraçada, né? Uma coisa cômica. A charge, ela já tem um cunho político, que pode derrubar um regime, né? Uma charge, ela tem uma força política. Um atentado terrorista que mata uma opção de gente. Exatamente. Vide Charlie Hebdo. Exatamente. Você vê a força que tem uma charge
E então ela tem uma linguagem toda própria, não é? Ela vale por um editorial. Se uma imagem vale por 1000 palavras, uma boa charge, ela pode valer por um editorial assim, da opinião do jornal e uma mensagem política importante. E o desenho de humor é uma forma refinada que vem de um artista judeu chamado Saul Steinberg, que está para o desenho como Picasso para a pintura. Está entendendo? O Saul Steinberg era o ídolo do Milô Fernandes, do Jaguar, do Fortuna, todos os artistas da pena, Ralph Steadman, André François, artistas que fazem... Um leigo acha que aquilo é caricatura, que aquilo é cartoon, mas não é, é desenho de humor. Porque qual é a diferença? É um desenho de reflexão. É um desenho que pode não ter graça, mas pode intrigar você. Ele pode... Peraí, esse camarada... Te obrigar a pensar. A pensar. Um dos desenhos mais famosos e mais elevados do Steinbeck, que eu gosto, é o de um pescador. Aparentemente ele está em cima de uma pedra. Mas se você olhar bem, tem uma linha do horizonte, que é a linha da água, e embaixo tem a continuação da pedra, que é um peixe. E ele está sentado pescando, ele está sentado em cima do peixe. Então é muito aquela pessoa que está procurando, tem um sonho, mas ela já está nele. O sonho está embaixo, está ali, você já tem, aquilo está ao seu alcance e você não sabe. Você não sabe. Então o desenho de humor oferece essa possibilidade de reflexão e sempre com uma pureza de traço, de linhas, de mínimo, de efeitos visuais. É um desenho muito singelo. E essas são as diferenças de linguagem. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Daniel Azulay. E ele, logo no início do terceiro bloco, ele vai nos contar como é que funcionam os ateliês que ele tem de pintura e que são, na verdade, cursos para crianças, adolescentes, e ele vai nos contar. Não saia daí, porque você vai ter essa notícia, essa informação, e se o teu filho, o teu neto tem aptidão para o desenho, você não tem outro lugar para levá-lo a não ser as mãos do Daniel Azulay. Não saia daí, já já voltamos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco de Menorá na TV. Nessa entrevista com o Daniel Azulay, ele vai contar para nós como é que deve agir um pai, um avô, quando vê uma criança com capacidade, com qualidade no desenho, que tenha vocação objetiva para artes plásticas. E aí, meu querido Daniel? Olha, é um ponto muito sensível que todo pai que acompanha o desenvolvimento dos seus filhos, o pai procura brincar com seus filhos, ele procura fazer gracinha, ele procura divertir, ou então ele fica distante, porque ele também está cheio de problemas, ele está preocupado com outras coisas, ele não tem muito esse perfil, deixa para a mãe brincar. Mas é uma oportunidade fantástica, tanto para o pai como para a mãe, dialogar com o filho, mesmo que ele tenha 1 ano, 2 anos de idade, deixando ele rabiscar, faça um rabisco. Não precisa ser nada, mesmo que você não saiba desenhar, faça qualquer coisa. Deixa ele olhar, porque a criança aprende a desenhar. Eu sou autodidata, eu estudei direito, que meu pai fazia a vontade do meu pai, mas eu nunca estudei desenho. Eu só desenhava alucinadamente sozinho. E a criança, ela rabisca. Depois que ela rabiscou bastante, ela começa a fazer círculos e elipses ovais e gomos, que depois ela vai empilhar e agrupar aqueles gomos e vai fazer a primeira figura do pai, e depois do lado vai fazer a da mãe. Então, depois de desenhar assim, em círculos e em ovais, ele vai fazer a primeira forma geométrica, que é o telhado da casa, é a sua casa. Então ele representa o pai, representa a mãe, depois ele representa o lar, a casa, que é o teto, que dá segurança a ele. Desenhar é uma atividade importantíssima, como os pilares de um edifício, para você construir todo o seu caráter, a sua personalidade, o seu potencial imaginativo, que vai impulsionar o combustível de tudo que você puder realizar na vida. A tua paixão, o teu entusiasmo vem de onde? Vem das tuas ideias, da tua vontade de realizar, da tua ambição. Então, o desenho, ele é um vetor, ele é um canal de comunicação com os pais, enquanto ele está ainda na fase de depender dos pais, porque o que é o aborrecente, o adolescente? Ele quer se virar sozinho, ele já não quer que digam para ele o que ele tem que fazer, e ele está começando a formar a sua personalidade, criar as suas oportunidades, descobrir seu caminho, se descobrir a si próprio. E o desenho é gozado na fase da adolescência, ele quer desenhar como fotografia, ele quer desenhar o real.
Então, como ele não consegue, porque ele ainda não estudou para aquilo, é muito fácil abandonar e nunca mais pegar um lápis, porque ele se frustra de querer desenhar realista, fazer desenho acadêmico, ou mangá muito, além das possibilidades. Então é importante o pai orientar desde pequeno, porque ele vai adquirindo confiança e perceber o seu progresso. À medida que ele cresce, à medida que ele se desenvolve, ele vai aprimorando o desenho sem culpa e sem medo, sem bloqueio. Como é que surgiu a ideia do curso para você? E como é que você encaminhou essa questão? Onde funciona, como funciona e o que o cidadão que tem um neto, um filho, uma filha, uma neta e quer encaminhar para um curso de pintura tem que fazer? Eu saí da televisão em 1986 e na mesma hora, com a minha mulher, com a Beth, eu falei, olha, todo mundo pede um curso de desenho, onde é que eu levo meu filho está vendo você na televisão, ele faz esses desenhos. Então, a oficina de desenho Daniel Azulay já tem 22 anos, né? E é um curso aberto que eu vou dar www.danielazulay.com.br. Ali você tem todos os endereços, tem na Vila da Penha, tem lá do Lago do Machado, tem Ipanema, você tem na Tijuca, você tem todos, é só ligar, tem os endereços, tem os cursos, tem mangá, história em quadrinhos, pintura em tela, você tem todas as técnicas e paralelamente tem o projeto Crescer com Arte. Como é que você lida com os professores desse curso? Como é que você escolhe os professores? Como é que você demite ou por que você demite? Como é que você melhora a qualidade deles? Conta pra gente como é que funciona isso. Eu inicialmente tinha artistas, e aí eu selecionava artistas. Mas o artista, muitas vezes, é o pior professor de arte que existe. Porque o artista tem que ser artista. Ele é introspectivo. Na busca, introspectivo. E depois a paciência para lidar com as necessidades da criança, em que cada criança tem um tempo, tem um timing, tem um ritmo. Então quem melhor lida com isso é a professora que cresce, se especializa em pedagogia, em comunicação, para lidar com o aprendizado. Então todas as professoras são professoras de arte. E eu fico, assim, acho gratificante que muitas diretoras de oficinas hoje eram professoras que deram aulas durante quase 10 anos e hoje são proprietárias de um negócio, donas de uma oficina, várias em Ipanema, na Tijuca, no Lago do Machado, arquiteta que abandonou a arquitetura para ser diretora de unidade de oficina de artes. Então, isso é muito rígido na oficina. A professora ela tem formação, graduação de educação artística, e é professora. Você dá aula nos seus cursos? Como é que não posso dar aula, você não consegue? Porque eu estou no audiovisual, não posso aparecer 2 vezes. Os vídeos, sim, mas os vídeos são com você. São todos comigo. E são aulas audiovisuais. São aulas audiovisuais, como era o programa de televisão. E não tem que esperar o comercial, que quem me assistia pela TV tinha que esperar todos aqueles anúncios para eu voltar a aparecer. Né? Daniel, quem pode frequentar os teus cursos de pintura? Ou de desenho? Eu costumo esperar a alfabetização para aproveitar mais, né? Então, a partir dos 6 anos, na colônia de férias, crianças menores participam. Mas o correto mesmo é dos 6 aos 12 anos e tem cursos especiais de mangá para jovens, né? Que estejam, e habilidade específica para quem vai fazer vestibular de arquitetura. Para quem não sabe como o que é mangá? Mangá vem a narrativa dos samurais, e que inspirou as histórias em quadrinhos de estilo japonês, de estilo oriental, e que tem uma força tão grande hoje, uma penetração tão forte no público infanto-juvenil, que a Disney, a Marvel, os super-heróis, todo o comics que foi inventado pelos americanos, hoje eles se rendem e hoje estão desenhando um pouco no traço do mangá, que é um traço mais oriental, né? Mais fino, tem um estilo muito próprio, né? E tem os Comic-Cons, que são os congressos de quadrinhos com os dubladores dos desenhos animados. Então, hoje, muita criança quer desenhar, aprender a desenhar para desenhar mangá. Daniel, dessa parafernália maravilhosa que você criou, do que você mais gosta? Você mais gosta de desenhar para criança, de dar aula, de pintar os teus quadros, que são lindos, maravilhosos, das tuas formas religiosas, do que você mais gosta? Olha, ou é difícil falar com o pai, com a mãe, se ele gosta do filho A, B, C ou D? É mais ou menos por aí? É meio difícil, né? Eu gosto muito de tênis, né? Tudo sobre tênis, tudo. Jogar tênis, ver tênis, desenhar, eu desenho, em casa sozinho, vendo televisão, eu desenho. Gosto de mágica e ilusionismo, eu tenho amigos mágicos, conheci o David Copperfield pessoalmente, David Roth, que é um
judeu de Nova York, que é considerado uma lenda viva no mundo em moedas. Alguém imagina que tem uma pessoa especializada, mas aí o que ele faz com moedas, você não imagina. A sua mesa é o meu palco. Você dá uma mesa para ele sentar, o que ele faz com moedas. David Roth, R-O-T-H. É como Cecil. Que escreveu o Complexo de Portnoy. Isso. R-O-T-H. Roth. Isso, exato. E eu acho que a vida, você não pode fazer coisa demais, mas você fazer muitas coisas que você gosta bastante. E a família, está com meus netos. Você tem uma pintura que, se você pudesse, você diria que aquela é a tua obra-prima? Você tem isso? As bicicletas se inspiraram uma escultura que correu o mundo. Essas bicicletas estão em Viena e vão para Berlim, elas têm inclusive com lâmpada, com luz, né, iluminadas. É uma pincelada no estilo dos rabinos, né, gestual, né, e tem como o passarinho que aprende a voar e o ser humano que aprende engatinhando, ficar em pé e depois aprende a andar. A bicicleta, ela vai se formando, no final ela vira uma bicicleta como a gente conhece uma bicicleta, só que ela começa toda torta, são 4 quadros, né? Então são bicicletas tortas, de rodas tortas. Por que você resolveu pintar ou desenhar esse tipo de coisa? É porque eu achei, uma coisa que uma vida, assim, né, você olha para uma coisa, mas está vendo outra, sabe? Você vê além, né? O Santos Dumont tem uma frase, eu não me lembro agora como era a frase dela, mas ele achava que invenção, você criar, é olhar além, é você ver além do que você tem, né? E você desenvolve isso, sabe? Eu, quando era criança, mais do que o brinquedo, eu gostava de ver o que tinha dentro, eu abria os brinquedos. Eu gostava de ver o que tinha dentro, o que fazia funcionar. Por que funciona? Por que faz assim? Então, Agora, você sabe que as pessoas não são todas iguais. Eu nunca tive interesse nenhum em ver o que tinha dentro de brinquedo. Não. Até porque eu gostava de brincar com bola e eu sabia que dentro da bola tinha ar. E se tirasse, acabava com a bola. Claro. Era mais ou menos por aí. Você já estragava a tua bola, ela esvaziava, né? Mas é uma coisa curiosa de você passar a vida sempre descobrindo, né? Você tem um episódio que mais te emocionou na tua carreira, Daniel? Diante de um público de milhares de pessoas, como você já trabalhou em diversas oportunidades. Você tem algum fato que te fez chorar? Eu vou falar o que me veio primeiramente, né? Tem vários momentos. Esse aí eu compartilhei com 18 pessoas, e com Abrão Larrá, com a Sula Larrá, mulher, minha sogra. Meus amigos, seu sogro e sogra. O que foi isso aí? Foi uma visão de uma esquadrilha de discos voadores em Cascavel, a caminho de Francisco Beltrão. Você viu isso? Nós vimos de dentro de um ônibus, Beth, minha mulher. E o mais incrível é que o ônibus estava assim, um silêncio absoluto. Não se ouvia nada, né? E eu estava ouvindo um conjunto chamado Tomita, que era um conjunto de música eletrônica. E eu cheguei, falei, que engraçado, né? Tem uma coisa de disco voador, eu falei. Aí eu passei o fone para a Beth e falei assim, olha só, se a gente não vê disco voador hoje, não vai ver nunca mais. Aí ela não entendeu nada, né? Porque não tinha nada a ver eu falar aquilo naquela hora, né? Mas era o que eu estava sentindo. Aí a Beth pegou e deu para a Sula, que vem a ser a mãe da Beth, minha sogra, botou no ouvido dela. Ah, sim, olha só, não parece uma coisa espacial, que você está vendo uma coisa do espaço? Bom, isso foi o que aconteceu. E eu continuei, de repente eu ouvi uma gritaria no ônibus, né? O ônibus estava nos levando, foi uma turnê da Turma do Lambe Lambe com os integrantes, tinha dubladores, o João Kleber estava lá, era a dubladora Selma Lopes, tinha uma prima minha, Sônia Israel, que também trabalhava na produção do show. Minha querida amiga. Então, Sônia estava lá, ela viu. E aí... Uma da Doris. Uma gritaria. Eu achei que era um acidente na estrada. Aí eu vi um Fusca todo... iluminado. Incandescente, como se estivesse irradiando tivesse uma radiação em volta. Eu nem me lembro da cor, mas era uma coisa, parecia um dourado, é uma cor que só parecia coisa de neon. E aí eu vi um prato grande subindo, e atrás outros discos. O prato era um disco voador, uma nave que eles chamaram, me disseram que era nave mãe, porque era maior, estava na frente. Todo mundo viu isso? Todo mundo viu. Eram 18 pessoas no ônibus. Os jornais no dia seguinte comentaram, saiu no jornal Diário do Paraná, nem filmar nada. Tinha câmera de vídeo, tinha máquina de foto, não tinha celular. Se tivesse não conseguimos. Mas o jornal no dia seguinte comentou que tinha uma convenção partidária do governador do Paraná, Ney Braga, e o Ney Braga no jornal disse que viu os discos voadores, que era impossível não ver. O pessoal o Fusca que eu vi lá, o camarada saiu, na hora que o ônibus estava passando,
o motorista saiu, estava de porta aberta, assim, todo mundo embasbacado, todo mundo olhando, e uma mulher que estava no outro lado do carona, também do lado de fora, olhando para o céu. E aquilo foi até desaparecer. Mas era uma nave grande, assim, dourada e radiante. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu tive depois um pesadelo com isso, porque a dona Irene Grank, que é ufóloga especialista, ela olhou para mim e disse, você não pensou mais nisso? Eu digo, não, eu estou até... Não, porque quando você vê, você também é visto. Ela falou isso, e eu tive pesadelo naquela noite. É aquele ali, viu? Ele mora aqui, aquela janela ali, aquela casa ali. Você eu comecei a me sentir... chupar para Marte. Exato. E aí, tem 2 minutos ainda, posso te contar? Eu tô claro, com a Beth, você pode contar o que você quiser. Estou no final de semana no Hotel do Frade. Outro episódio. Outro episódio. Estou no Hotel do Frade, no restaurante, fui lá jogar tênis, passar um fim de semana lá em Angra. Aí o senhor veio, Daniel, eu trabalho com... Tem um grupo fechado que estudamos muito vetores. E vetor, CorelDRAW, achei que era coisa de computador, né? Para mim, vetor eles chamam disco voador de vetor. E aí, se você não teve uma passagem de você ter presenciado... no meio do caminho? No restaurante, era um especialista de um grupo fechado, mas a linguagem dele... Não era de leigo, era uma linguagem de especialistas. Aí sentamos aí, Beth sentou comigo e eu vou resumir aqui. Ele contou que esse grupo entrevistou uma menina que foi chamada pelos pais porque tinha sido a linguagem dele abduzida. A menina estava num lugar e apareceu no outro. E o Abrão Larrar, querido, que você gosta muito, meu sogro, organizou um evento no Barra Shopping, primeiro Congresso Nacional de Ufologia, e convidou casos que os jornais tinham arquivados, e nós conseguimos localizar as pessoas. Uma dos palestrantes era um motorista que estava indo na Rio Bahia, não, ele estava na Rio Petrópolis, e ele foi aparecer com o carro dele na Rio Bahia, com os pneus carecas, sem saber, e ele viu um clarão, uma luz, uma coisa recorrente, é uma bola alaranjada no meio da estrada, um clarão, uma luz forte, e a pessoa não se lembra mais de nada depois. Mas tem casos de pessoas que aparecem em outros lugares, ou foram examinadas, ouviram, e isso realmente é uma coisa que a gente pode ficar atento, que não é balela, não é brinquedo, não. Ô Daniel, infelizmente a gente chegou ao fim dessa nossa conversa, que poderia durar aqui dias. Eu esqueci aqui tão boa. Eu quero que você leve daqui a certeza que você é um cara querido por todos nós aqui. Obrigado. Não só por mim, mas também pelo José Roitberg, pela Patrícia, pelas pessoas que trabalham aqui na Menorá. Obrigado, Ronaldo. E que a gente torce pelo teu sucesso, principalmente porque você é um cara que faz muito bem a muita gente. Obrigado. E sempre trabalhou com esse interesse, com esse intuito. Obrigado. Eu quero te oferecer aqui os nossos microfones e as nossas câmeras, para que você se despeça dos telespectadores de Menorá na TV. Os papais que hoje estão me apresentando aos seus filhos, muitos que me viram e eram crianças na época que eu fazia a turma do Lambe Lambe na televisão, saudades do Pincel Mágico. Aquela foi uma época que passou. Eu tenho uma lembrança muito afetiva, foi importantíssimo na minha vida, mas o que eu vim construindo, e o que eu aprendi com as crianças, fazendo arte, pintando set com elas, eu hoje fico feliz de ver que os pais me agradecem pela infância feliz, divertida, e que hoje estão me apresentando aos seus filhos. Quero dar um abraço para todos e algodão doce para vocês. Obrigado. Bons desenhos. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em repetição em todos os dias que você já se acostumou a nos assistir e que você pode confirmar e conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.